Muito obrigado, presidente, senhoras e senhores vereadores. Muito bom dia a todos. De primeiro momento, quero, com muita alegria, parabenizar meu assessor Wederley Pires pelo aniversário dele, no dia de hoje. Espero que ele pague o salgadinho e a torta depois, estão todos convidados. Mas eu quero falar de um assunto de grande relevância, que ontem a partir do vereador Lucas, rapidamente, mas na semana passada, entre segunda e quinta-feira, estivemos no Congresso Internacional de Proteção e Defesa Civil, no município de Porto Alegre, onde que esse congresso é o primeiro congresso internacional e reuniu mais de 2.000 participantes. Estive lá na condição de presidente da Frente Parlamentar de Proteção e Defesa Civil. Esse congresso ele foi organizado pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, e em parceria com o ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. O evento ele discutiu diversos assuntos como prevenção, preparação, resposta e reconstrução diante dos eventos extremos. Então, no primeiro dia, a gente participou de diversas palestras e reuniões referente a planejamento, preparação e território, reuniões técnicas com coordenadores municipais e estaduais de defesa civil, debate também sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil entre os anos de 2025 e 2035, preparação do cronograma de elaboração do novo Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, realização de laboratórios territoriais destinados à construção colaborativa do Plano Estadual, a abertura, obviamente, oficial do Congresso, e, nesse primeiro dia, referente também ao painel, o que os grandes desastres ensinam, que abordaram lições deixadas pelas enchentes, obviamente aqui no estado do Rio Grande do Sul, e as estratégias de reconstrução e resiliência. No dia seguinte, tivemos painéis com especialistas nacionais e internacionais sobre gestão de riscos, adaptação climática e preparação para os desastres, apresentação de experiências de países como Itália, Países Baixos, Estados Unidos, nações da América Latina, como eu citei no dia de ontem, debate sobre governança, comunicação de riscos, financiamento de prevenção, fortalecimento, e aqui é muito importante, o fortalecimento das defesas civis municipais. E também, no dia seguinte, debatemos sobre o futuro que nós queremos, e aí envolveu todas as forças de segurança e todas as forças vivas, referente às forças de respostas em situação de desastres, que envolve Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, Brigada Militar, Exército, FEPAM, a área da saúde, assistência social, dentre demais órgãos. Debate sobre preparação de eventos climáticos extremos, especialmente o possível fenômeno El Niño que possa vir a ocorrer nesse ano de 2026, também no ano de 2027. E o encerramento ele teve um foco na construção das cidades mais resilientes, integrando prevenção, planejamento territorial e sustentabilidade. Então, obviamente, esse congresso ele foi motivado, inclusive a nível internacional aqui no Rio Grande do Sul, por se tornar uma referência, infelizmente, digamos assim, negativa, por tudo que nós passamos, em 23 e 24 em especial, que foram enchentes históricas que ocorreram aqui no nosso estado. E um dos principais temas debatidos lá, que foi defendido por todos os painelistas e palestrantes, é o fortalecimento da defesa civil municipal. Isso a gente não pode se furtar. Houve um fortalecimento, vereadora Marisol, pelo governo do estado, em termos, como eu falei ontem, de recursos humanos e estrutura, nas coordenadorias, não só na coordenadoria estadual, mas nas coordenadorias regionais. A gente sabe que tem muito a ser feito, diversas obras que tem que, obrigatoriamente, nós temos que fazer ao nível do estado do Rio Grande do Sul, mas, em termos de recursos humanos e equipamentos, o estado do Rio Grande do Sul está evoluindo positivamente nesse sentido. E o que me preocupa aqui, obviamente, e isso será debatido, em especial nesse mês de julho, e depois eu vou explicar por que nesse mês, mas será debatido
tem que ser debatido o fortalecimento da Defesa Civil Municipal, inclusive provocado pelo coordenador regional de Defesa Civil aqui da CREPDEC 9, Tenente Coronel Souza, juntamente com esse legislativo, nós iremos sim fazer um evento reunindo os parlamentos da Serra Gaúcha referente a esse tema, para provocar sim aos executivos municipais da Serra Gaúcha para que se atentem e disponibilizem recursos voltados exclusivamente para as coordenadorias municipais de Defesa Civil. Também quero ressaltar aqui, nós, através desse congresso internacional, protocolamos um projeto de lei, o outro também escutamos no congresso internacional, mas já tínhamos protocolado, que é o primeiro projeto de lei, que institui a política pública de defesa civil nas escolas. Que isso que já está sendo implementado nas escolas municipais e estaduais do estado de Santa Catarina. É um projeto fantástico. E o segundo projeto de lei, que é o Julho Laranja, que foi protocolado inclusive no dia de hoje, como mês de prevenção a desastres, que será de grande importância e relevância, também seguindo a exemplo de vários municípios de Santa Catarina, como Blumenau, dentre outros, e o próprio estado de Santa Catarina. Então, a gente usou esse espaço do grande expediente justamente para a gente fazer essa prestação de contas dessa representação desse congresso internacional. E, obviamente, via frente parlamentar, o vereador Lucas Carinato ontem nos provocou também positivamente para que a gente faça mais algumas reuniões, porque, querendo ou não querendo, ao que tudo indica, o El Niño está se avizinhando e precisamos, articular com as demais forças vivas da cidade, órgãos de segurança em especial e a própria Defesa Civil, para que a gente consiga se preparar a contento. A gente sabe que no ano passado foi instituída a primeira NUPDEC, que é o Núcleo de Proteção e Defesa Civil, o vereador João Ex, que foi lá no bairro de Galópolis. Então, a comunidade se reuniu durante 2 dias junto com a Defesa Civil Municipal para se capacitar um pouco melhor e saber como atuar e auxiliar os órgãos de uma maneira melhor. Enfim, seria isso. Agradeço a disponibilidade da tribuna, agradeço ao vereador Caleb pela cedência do espaço, seria esse presidente. Obrigado, vereador Bortola. A próxima.